Caras alunas, caros alunos, vamos dar continuidade à nossa estrutura da moralidade, seguindo os dois grandes tratadistas aristotélicos, aos quais devo o meu curso de filosofia, Joseph Grit e Cardial Mercier. Dissemos que a estrutura da moralidade ela se desenvolve dentro de um quadro elíptico, onde o agir ele vem em direção a um eu, que é, digamos assim, a sua fonte, e vai na direção de um objeto moral, que é, digamos assim, o seu termo. E dentro dessa elipse, nós temos fora a norma e as circunstâncias. Vamos hoje iniciar, então, o estudo sistemático desta elipse, com vistas, naturalmente, à emissão de juízos de valor, juízos críticos, né, de valoração, a partir do eu em direção ao objeto moral. Quer dizer, quando se fala em eu, o que se diz? Aristotélica e tomasianamente falando. Quando se diz objeto moral, o que se quer dizer? O que isto é, de fato, com relação, digamos assim, às consequências que advêm desse objeto? Vamos primeiro ao eu. Falei que o eu é aquela realidade da qual tudo emana, tudo absolutamente emana. E é na interinidade, na interioridade de um eu, que procede naturalmente a ação moral. O eu é sujeito de ação moral. E por isso é o elemento fundamental da moralidade. Este eu, ele possui conhecimento. E este conhecimento, que é a estrutura, ou se confunde com a estrutura do próprio eu, que é a marca, digamos assim, da sua característica, da sua individualidade, que é a sua racionalidade. A racionalidade, aristotelicamente falando e tomasianamente falando, como extensão, não é? Nossos autores são aristotélicos, não é? Fundamentalmente aristotélicos, mas há um certo desenvolvimento também posterior na Idade Média e depois com aqueles que são neo-aristotélicos, neo-tomasianos depois. Mas a estrutura é esta, a racionalidade sou eu. É importante, tremendamente importante definir isto, que o eu, ele não é só aquele que é capaz de um exercício da racionalidade. E a racionalidade não é só o exercício da racionalidade, mas a racionalidade sou eu. Eu sou a racionalidade. Eu sou o racional. Então, vejam bem, o que está em jogo? Está em jogo justamente que eu não posso absolutamente, em termos morais, fazer nada sem conhecimento. Ou o conhecimento é algo fundamental. E por onde passa esse conhecimento? Esse conhecimento passa pela inteligência e pela vontade em, digamos assim, duas maneiras diferentes. Isso quer dizer o seguinte, que quando o objeto está lá fora de mim, né, ok? Da minha mente, e eu trago o objeto para a minha mente, eu o conheço. Esta é a maneira de conhecer aristotélica. Quer dizer, eu formulo na minha mente uma espécie impressa daquele objeto e digo, conheço. Aquele objeto existe fora da minha mente, de uma maneira específica, de uma maneira ontológica, e existe na minha mente de uma maneira lógica. Por isso que a lógica vai ser a adequação da minha mente à realidade, a adequação da minha mente ao objeto. Quando há esta adequação, há o que nós chamamos de correspondência lógica. Quando não há esta adequação, nós vamos falar, não há esta correspondência.
Não há esta adequação. Esta palavra adequação, ela é extremamente importante para o conhecimento e para o querer da vontade. A vontade é diferente, o conhecimento voluntário é diferente do conhecimento intelectivo, do conhecimento da inteligência. A inteligência conhece imanentemente, o conhecimento da inteligência é imanente. Quer dizer, eu trago o objeto para dentro da minha mente e formo na minha mente uma espécie que nós chamamos espécie impressa em lógica. E aí eu conheço a realidade. Aquilo que está fora de mim me alicia naquela direção, me leva naquela direção, me chama e eu digo eu vou, ou eu digo eu não vou. Então, aquela realidade que alicia a minha vontade, e eu vou querendo, e eu não vou querendo, quer dizer, o querer é este ato voluntário, é este ato de vontade, é uma forma também de conhecimento, é uma forma também de conhecer, porque a racionalidade em Aristóteles e em Tomás, vamos lá, agora estou estendendo nesta aula de hoje um pouco, né, essa estrutura aristotélica, porque ela se estende, né, ao longo da história da filosofia, ela vale para a inteligência e vale para a vontade. A minha inteligência é racional, a minha vontade é racional. A racionalidade passa pela inteligência mediante um modo imanente de conhecimento, e a racionalidade passa pela vontade mediante um modo transeunte, ou modo transitivo de conhecimento. Eu conheço pela inteligência trazendo o objeto para dentro, eu conheço pela vontade indo na direção do objeto que alicia a minha vontade. São dois modos de conhecimento diferentes, são dois modos de conhecer diferentes. Por isso que na ética aristotélica o objeto da inteligência vai ser sempre a verdade. Quer dizer, eu tenho que conhecer a realidade como a realidade é, e o objeto da vontade vai ser sempre o bem. Eu tenho que caminhar no sentido de realizar este bem de uma maneira prática, de uma maneira concreta. Bom, com isto eu quero dizer que o ser humano, o eu, ele na sua interioridade, na sua interinidade, ele é constituído de faculdades, de duas faculdades e de duas faculdades operativas. De duas faculdades. O que é isto? O que é uma faculdade? Faculdade é possibilidade de, é característica do possível. A faculdade não é uma atualização. Falo assim, faculdade de filosofia, faculdade de direito, faculdade de medicina. Quer dizer, no caso, o lugar onde aqueles que serão médicos, aqueles que serão juristas, aqueles que serão professores de filosofia e, oxalá, filósofos, ok? Se preparam para. Por isso, é possibilidade de. É a característica da possibilidade. Não é possibilidade. Possibilidade. Então, é algo que pretende se atualizar. Não está atualizado ainda. Então, quando eu digo que inteligência é possibilidade, é faculdade, eu digo que inteligência é possibilidade de pensar. Quando eu digo que vontade é faculdade, eu digo vontade é possibilidade de querer. E quando eu digo que inteligência é possibilidade de pensar, porque de fato, o pensar existe. E quando eu digo eu estou pensando, eu estou atualizando aquela faculdade. Eu chego do efeito à causa, do pensar e do atualizar aquele pensamento no sentido da verdade, eu chego a afirmar que a possibilidade existe. Eu sou a possibilidade de pensar. Do atualizar a faculdade da vontade ou do querer, quando estou querendo, eu digo, e querendo no sentido de atualizá-la
dentro da ortopraxia ética, quer dizer, dentro dos valores morais que me levam, digamos, a uma atualização concreta para o melhor, e eu tenho a possibilidade da excelência, eu tenho esta possibilidade dentro de um certo contexto, sempre circunscrito, sempre condicionado, sempre situado, mas a possibilidade existe. Eu digo, eu sou vontade, eu sou inteligência, sou vontade. Então, vejam, Aristóteles vai conceber o homem assim, como inteligência e vontade e inteligência que se articulam. Quer dizer, o conhecimento imanente, ele se articula com o conhecimento transeunte. Eu não posso absolutamente agir sem pensar, nem pensar sem agir. Eu sou aquele que pensa e aquele que age e aquele que pensa, aquele que pensa agindo e aquele que age pensando. Os dois, em modos diferentes. Por isso que nós vamos ver em alguns autores medievais, e aí já vamos entender melhor este querer. Amar é, digamos assim, a forma mais plena de querer. E por isso, por exemplo, já Agostinho, lá no século IV, V, né, depois de Cristo, vai dizer: quem não ama desconhece a maior forma de conhecimento, ou a melhor forma de conhecimento, o maior modo de conhecimento. Amar é conhecer, em Aristóteles, em Agostinho, em Tomás, e vamos aí para frente, não é? Também admitindo isso. Ser para o outro conhecendo. E aí vem todo um contexto aí de filosofia monológica, filosofia dialógica, aí já começa a expressão, né, digamos assim, da alteridade como fundamentação, digamos, da própria ética, de certa forma existe embutida em Aristóteles esta perspectiva, né? Como é a perspectiva também pessoal. Bom, do ponto de vista do eu, é mais ou menos isso. Só quero ainda uma observação aqui fazer, é muito importante. Nós estamos aqui num domínio onde o gostar e o querer se naturalmente coincidem muitas vezes, né? Eu posso querer gostando, posso querer não gostando, né? Posso querer e gostar, gostar e querer. O critério moral é o querer, não é o gostar, ok? O gosto acontece, o gosto existe de uma maneira, digamos, como evento aqui nesse contexto, né? Ele está adstrito, digamos assim, a uma tendência, que é a tendência que existe no homem para o prazer, que é muito boa, né? Mas o gosto não é critério moral, dentro desta perspectiva aristotélica de uma ética racional. É isso que eu estou dizendo. Estamos dentro do contexto aristotélico, ok? Então, vejam bem, eu posso justamente querer e gostar, maravilhoso. Aristóteles depois vai trabalhar isso, e vemos que o prazer é imensamente importante dentro desse contexto como um acabamento. Que bom, gosto querendo. Mas posso também querer não gostando, por dever. Isto pode acontecer. Se a obrigação, se o dever for para mim talmente imperativo que eu deva fazê-lo, do ponto de vista do dever e do ponto de vista do contexto onde o outro entra naturalmente fazendo parte, não só o eu, mas a outridade, a alteridade também vai existir, e vai existir como me chamando, me aliciando, né, no sentido de um dever. Eu devo, eu tenho obrigação, a obrigação moral existe. Não posso absolutamente extrair, não é uma questão só de linguagem, não é uma questão só de falar, ela existe, não é? Então, vejam bem, o gosto e o querer, o gostar e o querer, o gosto e a vontade, o ato de vontade, né? Eles vão juntos, né? Podem ir juntos, podem não ir juntos, podem não acontecer, né? E o imperativo da moral, o imperativo racional, que é o imperativo moral, pode proceder justamente do querer, claro, vai proceder do querer, tem que proceder do querer, com gosto ou sem gosto.
nem sempre com gosto, mas se existe com gosto ou o gosto formado, porque o gosto pode ser formado, o gosto pode ser aprimorado, o gosto pode ser aquilo que eu não era, digamos assim, objeto de gosto, tá? Num determinado momento, objeto de prazer, pode ser num outro determinado momento, se for naturalmente, né, veiculado pelo querer como sendo, digamos assim, um aprimoramento, e um aprimoramento, digamos, muito bom, muito bom. Por isso que fazer com gosto, ser com gosto, né, e olhar com gosto também é extremamente importante na consecução ou na realização da ação. O objeto moral, ele vai se configurar, digamos assim, dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva, digamos, das consequências. Por isso que a ética vai se chamar de consequencialismo moral das consequências, né? Então esse consequencialismo moral, essa moral das consequências, ou essa consequência é tremendamente importante, porque é a partir dela ou delas, que eu vou justamente estudar, que eu vou ter como avaliar o uso da minha liberdade, ok? É a partir do quadro consequencial, ok? Que a minha liberdade vai dizer, não, o uso da liberdade foi adstrito, o uso da liberdade foi, digamos assim, proveitoso, o uso da liberdade foi ou não o foi, não é? Quer dizer, aquela interinidade, aquele ato interior livre, né? Que é, digamos assim, como nós dissemos, possibilidade, alternâncias, alternativas, e nós estamos sempre diante de alternativas, mas também capacidade de escolha dentro de uma escala de valores, né? Sempre mediante uma referência, no sentido do melhor e do menos, digamos assim, né? Do melhor e do pior, do melhor e do que não deveria ser, muitas vezes, né? E aí, essa escala é enorme, ok? E nós estamos nela, mas esta capacidade de agir nesta escala, ok? Com relação às consequências, esta capacidade é que vai me dizer. Por isso que o quadro consequencial, as consequências que são embutidas ao objeto moral, aquilo que eu faço, né? Elas são extremamente importantes, e a avaliação delas, o modo como elas serão avaliadas, que vão naturalmente me permitir dizer, poxa, fiz o que deveria ser feito, não foi assim, não deveria ser. Não é? Quer dizer, vejam bem, né? Esse quadro do dever, esse quadro, vamos lá, do bem e do mal, e o mal, né, vai também existir, não é? É claro, né? A questão do mal é uma questão, digamos assim, extremamente difícil de ser enfrentada. O problema do mal é um problema dificilmente, talvez seja o maior problema da filosofia, não é? Acho que o problema do mal é bem mais difícil de ser solucionado e resolvido do que o problema de Deus, não é? O problema de Deus na filosofia é um problema que é um problema, sim, né? Mas é um problema que nos atrai, nos leva, digamos assim, a uma consecução, né? Ao passo que o problema do mal, ele fica sempre como, digamos assim, uma pedra de tropeço, né? Para ser resolvida, e é um problema aberto, digamos assim, né? Dentro da filosofia, né? Então, vamos lá. Aqui nesse quadro consequencial, dentro desse consequencialismo moral, né, vou só abrir o problema para depois enfrentá-lo na outra aula, não é? Resolvê-lo na outra aula. Nós temos consequências que são voluntárias, ok? E consequências que são involuntárias. Então, entre a consequência voluntária e a consequência involuntária, né, eu me situo sempre. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que há consequências que eu posso prever, né? Entram, digamos assim, dentro de um contexto de previsão, e aí eu vou prevendo. Mas, veja, unido a estas consequências, ou a consequência que eu posso prever, eu vou me defrontar com outras consequências que vão existir e que eu não posso absolutamente prever. Assim, num primeiro momento. São as chamadas consequências
involuntárias. Não é? Então, esse capítulo das consequências involuntárias dentro do objeto moral digamos assim, foi muito estudado, é levado em consideração por muitos autores, e eu quero só aqui, nesse momento, lembrar um autor extremamente importante, um dos maiores historiadores da história, chamado Arnold Toynbee, né? É autor de uma obra, digamos, monumental, chamada Study of History, né? Um estudo da história, em 10 volumes, né? Grandes volumes, onde ele estuda de uma maneira comparada as civilizações, no sentido de nascer, crescer, desenvolver e morrer, e estuda dentro desse método comparativo, né, digamos, mais ou menos isso, 30 civilizações, né, e ele escreve a sua autobiografia, chamada Experiências, que está traduzida pela editora Vozes, infelizmente esgotado. Mas aí ele vai ter um capítulo, na sua autobiografia, ele vai ter um capítulo chamado Consequências Involuntárias. Quer dizer, aquelas consequências que vão advir, que advêm, não é, da primeira consequência. E sobre elas vamos falar no outro vídeo. Muito obrigado.